Meditação para o dia. Patrocínio Capotaria do Mauro. Se você precisa lavar os bancos do seu carro ou consertá-los, procure o Mauro. Fica na rua Jacuí, 1682, na Renascença. Vai ficar satisfeito que ele é nosso irmão, é nosso amigo. Falando agora da meditação para o dia, precisamos ainda continuar no texto de Lucas capítulo 22, porque aqui há muitas lições que nós podemos aprender com a oração de Jesus Cristo. Então veja só que a Bíblia conta que Jesus foi a um lugar de oração. E é interessante, Lucas 22, a partir do verso 40, a Bíblia diz assim: chegando ao lugar escolhido. Veja bem que quando Jesus foi orar, ele simplesmente não saiu orando a revelia. Embora nós possamos orar em qualquer lugar que nós estivermos, andando pela rua, dirigindo, trabalhando, mas deve haver um momento de exclusividade em que nós paramos, em que nós separamos um lugar, separamos um tempo para falar com Deus. Esse é o modelo da oração de Jesus, conforme está aqui na Bíblia. Então o texto diz que ao chegar ao lugar escolhido, ele escolheu um lugar para orar. Isso significa que nós precisamos também escolher um lugar para orar. Significa separar um lugar, ir a um lugar com exclusividade para orar. Então podemos ali ler a Bíblia, podemos orar, meditar num lugar exclusivo para isso. Significa que Deus em nossa vida tem exclusividade. Nós temos um lugar exclusivo para falar com Deus. E olha só, que quando Jesus chegou àquele lugar escolhido, diz assim ainda no verso 40, orai para que não entreis em tentação. Quer dizer então que Jesus usava a oração como uma forma de vencer a tentação, de superar a tentação, de não cair em tentação. Então ele falou isso com os discípulos. E é curioso que nesse episódio ele falou isso 2 vezes com os discípulos. Olha, orai para que não entreis em tentação. Quer dizer que se nós queremos construir santidade, queremos construir uma vida santa, uma vida sem pecado, sem qualquer iniquidade, então nós precisamos orar. Ele disse que a maneira como nós construímos a santidade é por meio da oração. Entramos na dimensão divina, ou seja, separamos um tempo com Deus, e quando nós estamos com Deus em exclusividade, Deus está conosco em exclusividade. Então, olha que coisa maravilhosa. Quer dizer, escolher um lugar, agora, ore para não cair em tentação. Interessante que ele não fala cair, ele diz assim, orai para que não entreis em tentação. Ou seja, você não pode entrar, não podemos nem começar, não podemos rodear a tentação. É isso que ele está dizendo. E olha só, no versículo 21, tem mais informação. A Bíblia diz assim, e ajoelhado orava. Ah, meu Deus. Quer dizer que Jesus, ele gostava de orar ajoelhado. Porque o ajoelhar-se tem vários significados. A oração, quando nós estamos ajoelhados, expressa uma série de valores. Expressa humildade. Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então nós aprendemos humildade, nós aprendemos a submissão a Deus. Quando nos ajoelhamos, estamos dizendo, Senhor, eu me rendo. Senhor, eu abro mão da minha vontade própria. Eu me submeto ao Senhor, eu me entrego ao Senhor. Eu estou aqui debaixo da sua vontade, para que a vontade do Senhor prevaleça sobre a minha vida. E inclusive essa ideia está no contexto, porque diz assim, e orando dizia, Pai, não se faça a minha vontade, e sim a sua. Quer dizer que ajoelhou-se em oração e falou, Pai, faça uma vontade. Senhor, eu queria que esse cálice se passasse de mim. Gente, entendamos que Jesus não estava com medo de morrer. Ele não estava com medo de enfrentar a morte, mas era a exposição, o vexame, a humilhação. Alguém que nunca pecou, de repente agora carrega sobre si o pecado de toda a humanidade. Não. Jesus falou, Pai, esse cálice é muito pesado, eu não sei o que é o pecado. Mas agora estava ali Jesus, sujeito a carregar todo o pecado da humanidade, todo o pecado do ser humano que cometeu ao longo de todo o tempo. Então, ele disse, ajoelhou-se como submissão, como rendição e disse, meu Deus, faça-se a sua vontade. Sabe, quando nós nos ajoelhamos, nós queremos dizer isso, dizer, Deus,
Eu estou me rendendo. Meu Deus, eu gostaria que a sua vontade aqui prevalecesse, porque a Bíblia fala que o nosso coração, o coração do homem, ele é enganoso, ele é corrupto, que nós não conhecemos bem o nosso coração. Deus, então faça a sua vontade. Eu gostaria disso, aquilo outro. Mas, Senhor, faça a sua vontade. E Jesus se rendeu totalmente para que a vontade do Pai fosse feita. Olha mais uma lição de oração que Jesus nos dá. Diz assim agora, no verso 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. Quer dizer que Jesus conheceu a agonia? Conheceu a agonia. Porque Jesus Cristo tornou-se 100% homem. Tudo aquilo que nós enfrentamos como seres humanos que somos limitados, Jesus enfrentou também. Ele enfrentou a agonia, ele enfrentou a humilhação, ele enfrentou a tentação, não é? Ele foi cercado pelo pecado de todos os lados, porque a Bíblia fala que ele foi tentado em todas as coisas como nós, porém sem pecado, porque ele orava, a oração o livrava da tentação, a oração não deixava cair em pecado. Então, ele precisava, Jesus não podia pecar, porque se ele pecasse, ele não serviria mais para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, então seria a última chance do ser humano. Ou, não a última, mas a única chance do ser humano. Jesus não podia pecar. E olha só então, que ele conheceu os sentimentos humanos. E diz aqui, estando em agonia, orava mais intensamente. Meu querido, o que acontece conosco muitas vezes quando nós estamos em agonia? O que é que nós fazemos muitas vezes quando estamos em agonia? Muitas vezes quando nós estamos em agonia, puxa vida, a gente para de orar, a gente fica triste, cansado, deprimido, angustiado. Mas a Bíblia fala que estando em agonia, orava mais intensamente. Quer dizer que se vem alguma agonia sobre a nossa vida, devemos transformar essa agonia em um fomentador de oração. Jesus está dizendo assim, olha, você está vendo aqui? Eu estava em agonia. E o que eu fiz então em agonia? Eu orei intensamente. É isso que Jesus está dizendo. Quer dizer então, querido, que a hora que você estiver em agonia, quando eu estou em agonia, o que nós temos que fazer? Qual é a solução para isso? Orar mais intensamente. Quanto maior a agonia, mais intensa a nossa oração. Quanto mais sofrimento, mais intensa a nossa oração. Quanto maior a dificuldade, mais intensa a nossa oração. Não podemos fazer como muitas pessoas fazem, que na hora da angústia, ele se rebela contra Deus e larga tudo para lá e diz, eu não oro mais, aí não ora mais, não lê a Bíblia, não participa mais dos cultos, não vai à igreja, não participa da célula, não congrega com os irmãos. Por quê? Porque eu estou em agonia. Ora, Jesus nos ensinou, está em agonia? Ore mais intensamente. Não se esqueça disso. Está em agonia? Ore mais intensamente. É o que nos ensina a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. E o interessante é que ele conclui aqui no versículo 46, falando de novo, orai para que não entreis em tentação. Porque os discípulos estavam dormindo de tristeza? Ele falou, o que vocês estão fazendo? Senhor, dormindo de tristeza. Não tem esse negócio de que tristeza vai parar de orar, não. Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Então, se nós estamos sujeitos ao pecado, se estamos sujeitos à tentação, ou se estamos sendo tentados, qual é a solução? Oração. Entra na dimensão divina, separa um tempo de oração, e se a luta está mais difícil ainda, jejum. Jejum, porque o jejum quebranta a carne, enfraquece a carne, e assim o espírito pode prevalecer. Então, se nós queremos cultivar santidade, temos que orar. Só existe santidade numa vida edificada, construída sobre a oração. Porque é a oração que desenvolve nossa santidade, porque com a vida de oração não caímos em pecado. Percebe? Todas essas coisas que Jesus ensinou, foi assim que Jesus nos deu exemplo de oração. E os discípulos viam Jesus fazendo aquilo. E aí pensavam, vou fazer também. Então, eu e você, todos nós, vemos isso. O que é que nós fazemos? Vamos fazer isso também? Vamos seguir o exemplo de Jesus? Vamos separar um lugar com exclusividade? Vamos vencer o pecado na oração? Não é? Vamos orar intensamente se nós estamos em agonia? Vamos nos ajoelhar em humildade, em submissão plena a Deus? Sim, essa é a oração. É a oração que nós vamos fazer agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor,
pelo exemplo dado em Cristo Jesus, quando ele, não usando o seu poder divino, mas limitada à condição humana, nos deu exemplo de vida, nos deu exemplo de oração. Obrigado, meu Deus, pelos exemplos que temos no Senhor Jesus Cristo. E pedimos-te, ó Espírito Santo, ajuda-nos nessa disposição para orar, ajuda-nos a vencer a nós mesmos, ajuda a vencer a tentação, ajuda a vencer a preguiça, ou o cansaço, ou a indolência, ou a agonia que tenta nos roubar da oração. Ó Deus, ajuda-nos a orar intensamente. Ajuda-nos, ó Pai, a nos prostrar diante do Senhor e aprender a obediência na oração, aprender a obediência na prostração, aprender a submissão ao Senhor em oração. Ó Deus, sabemos, Pai, que enfrentamos dias difíceis, Senhor, mas, ó Deus, em nome de Jesus, nos prostramos, ajoelhamos e clamamos ao Senhor a sua intervenção, o seu poder, a sua misericórdia sobre nós. Ó Deus, que o Senhor envie os seus anjos agora para socorrer essa pessoa que também está em agonia, que também está aflita, que o seu suor também, Pai, se transforma em gotas de sangue, tamanha agonia que está vivendo. Senhor, ajuda-nos, Pai, a transformar, ó Deus, o suor em sangue.